Bom dia, nono ano. Tudo bem? Bom, com os meus votos de felicitação por mais um dia aqui presente, vamos começar a nossa aulinha. Deus abençoe a todos. Um beijo para todos vocês, para a família de vocês, tá? Galerinha, hoje nós vamos dar uma revisada em um conteúdo que vocês já estudaram, mas é um conteúdo que sempre aparece em concursos, simulados, provas de vestibular, Enem. Então, é um conteúdo bastante importante, tá? São as funções da linguagem. E é um conteúdo, inclusive, que vocês vão rever no segundo ano do ensino médio, tá? Então, quem ainda não aprendeu direito, né? Quem viu rapidamente, não lembra, vamos dar uma revisada hoje para você ficar melhor preparado para o ensino médio, tá bom? É um conteúdo muito importante esse. Vamos lá. Olha que imagem bonita, né? Dá uma vontade de viajar, mas agora a gente não sabe nem quando é que vai ser a próxima viagem. Vamos curtir pelo menos as imagens. Vamos lá, meus lindos. Funções da linguagem. Funções da linguagem. Vamos lá, vamos lá. Eu, de vez em quando, eu olho para cá, é para o meu cronômetro, tá? Para eu não perder o tempo da aula, porque a aula tem limite de tempo, tá bom? Vamos lá. Vamos entender o conceito? Pessoal, o que é função? Algo que caracteriza uma pessoa ou uma coisa, né? Então, qual seria a função da linguagem? Algo que caracteriza esse determinado tipo de linguagem. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. As funções da linguagem estão relacionadas. Oh, apareceu um O aí, mas é relacionadas, tá? Depois você arruma aí. Com os estudos da linguagem e da comunicação. Alguns estudiosos apontam a existência de pelo menos 6 funções. 6 funções. Entender essas manifestações ajuda a interpretar textos. É a mesma coisa do gênero textual. Se você conhece o gênero, fica mais fácil interpretá-lo, ok? A função é a mesma coisa. Você vai ver que ela está inserida em todos os textos. E você, conhecendo a função, isso ajuda na hora de você interpretar esse texto. Vamos ver quem que surgiu com essa ideia aí de funções da linguagem? Foi esse rapaz aqui, ó, Roman Jacobson, o pai das funções. Esse mocinho aqui, ele era russo, ele estudava linguagem, e ele foi um dos grandes teóricos que apresentaram ao mundo estudos referentes às funções da linguagem na comunicação. Então, é graças a esse moço aqui que vocês estão estudando hoje funções da linguagem. A intenção do ato comunicativo define a linguagem a ser utilizada. Comunicamos-nos do momento em que acordamos até a hora de voltarmos a dormir, seja por meio da linguagem verbal, que é escrita ou falada, seja por meio da linguagem não verbal, imagens, gestos, sinais. Para cada interação, estamos submetidos a um esquema mínimo que nos permite elaborar e compreender essas mensagens. Vamos lá. Olha aqui, ó. Essas aqui são as funções da linguagem, amores. Referencial, a poética, fática, metalinguística, conativa e emotiva. Eu tô aqui, eu não falo para o aluno, não confunda conativa com conotativa e eu tô falando conotativa. Tá vendo como o professor também erra? A gente também tem que prestar atenção. Mas vamos lá. A primeira é a função emotiva. Galerinha, a função emotiva, ela caracteriza-se pela subjetividade e ela tem como objetivo emocionar o seu interlocutor. Emocionar o seu interlocutor. Uma característica importante dela é que o discurso se dá em primeira pessoa. Eu te amo, eu não vivo sem você, eu quero me casar. Então, é sempre no eu, primeira pessoa, ou do singular ou do plural, né? Nós queremos, nós desejamos, tá? E a principal característica dessa função é emocionar o interlocutor. Exemplos de textos que contêm função emotiva.
cartas pessoais, diários, poemas, letras de música, ok? Muito bem. Função poética, galera. A função poética, alguns alunos confundem com a função emotiva, porque geralmente elas aparecem ali, né, juntinhas, entrelaçadas, tá? Então, vamos definir o que é poética e o que é emotiva. Emotiva é aquela que centra na emoção da primeira pessoa, do eu ou do nós. A função poética, ela pode também focar a emoção do interlocutor, mas ela se diferencia porque é um texto mais elaborado. Como assim, professora? O foco da função poética é a mensagem. Essa mensagem ela é trabalhada com recursos linguísticos, que podem ser rimas, palavras que evoquem algum tipo de sonoridade. Também trabalha com funções estilísticas, né? E também trabalha com figuras de linguagem. Olha lá, na função poética são utilizadas figuras de linguagem, como metáforas, antíteses, metonímias, né? Com o intuito de trazer mais brilho ao discurso. Pessoal, quando eu tenho um texto e esse texto possui duas funções, tanto a função poética quanto a função emotiva, e o enunciado me pergunta qual é a função que aparece no texto, qual é a resposta correta? Então, vamos lá, presta atenção. Se no seu texto ocorre a possibilidade de haver mais de uma função, você vai ter que determinar qual é a função predominante. Ou seja, qual é a função que aparece com mais força, certo? A função predominante é a resposta, ok? Então, se eu tenho um texto lá falando eu te amo, eu quero você, bababá, um texto, né, emotivo, mas dentro do meu texto tem metáfora, tem comparação, tem antítese. Óbvio que esse texto vai ser um texto cuja função predominante é a função poética, tá bom? Então, não esqueça, se houver mais de uma função dentro do mesmo texto, você vai ter que focar na função predominante. Função referencial ou denotativa. A função referencial, pessoal, é a função da informação. Ela está presente em textos como artigos científicos, textos didáticos, folhetos, manuais, textos enciclopédicos, textos didáticos, tá? Então, a função referencial, ela está presente naquele texto que busca informar o interlocutor, que busca instruir o interlocutor, que busca explicar algo ao interlocutor, ok? Muito bem. Função fática. A função fática, pessoal, é a função em que a intencionalidade está na manutenção do ato comunicativo. Ou seja, quando o emissor, que é aquela pessoa que está expressando a mensagem, ele busca estratégias para manter a interação com o receptor, que é o interlocutor. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês em uma videoaula. Eu falo, vocês entendem o que eu estou dizendo? Essa fala, vocês entendem o que eu estou dizendo? É função fática, tá? Porque é aquele trechinho do texto que eu estou aqui trabalhando com vocês, que eu estou dizendo, em que busca confirmar se o aluno está prestando atenção. Entenderam? Acabei de falar a função fática. Eu disse, entenderam? Função fática, tá? Então, é a função que busca confirmar se a mensagem está chegando ao meu interlocutor, ok? Aí eu coloquei aqui, ó, quem nunca entrou em um elevador e jogou conversa fora sobre como está o clima? Mesmo nos mais despretensiosos momentos de fala, as funções da linguagem estão presentes ao desejar bom dia. Quando você fala bom dia, você quer resposta do seu interlocutor, né? Você quer saber se ele está prestando atenção em você, se ele está vendo você chegar. Ou mesmo quando o professor em sala de aula pergunta, entendeu?
Percebemos o desejo de que a comunicação siga seu curso. Então, são estratégias, na verdade, a função fática, ela aparece em momentos em que a estratégia do emissor é saber se o que ele está falando está sendo ouvido, tá? Vamos lá, para frente. Função conativa, também chamada de função apelativa. Vou falar mais uma vez, não é função conotativa, é função conativa, tá bom? A função conativa ou apelativa é aquela em que a ênfase está no emissor, com a intencionalidade de persuadir, convencer o interlocutor. Então, por exemplo, quando o candidato a governador está fazendo um discurso para uma plateia e ele fala assim: vote em mim, porque eu vou diminuir o imposto sobre o combustível. Qual que é a intenção dele quando ele diz esse texto? Convencer o eleitor a votar nele. Persuadir o eleitor a votar nele. Percebem? Então, a função conativa ela está presente em discursos eleitorais. Ela também está presente em anúncios publicitários, quando o meu interlocutor é um provável consumidor e eu quero vender o meu celular, o meu produto para ele. Eu quero vender para ele, olha, esse produto aqui é o melhor, né? Ele tem uma câmera com muita qualidade, você pode filmar, ele tem não sei quantas câmeras, ele tem uma capacidade de bateria de 1 mês, né? Então, ele vai citando os benefícios do produto na intenção de convencer o consumidor a comprar esse produto, tá? Essa é a função conativa ou apelativa. Por que apelativa? Porque ele apela, né? Apela no sentido de convencer o interlocutor, tá bom? Muito bem. Deixa eu organizar aqui para poder cronometrar o meu tempo, tá? Função metalinguística, amores da minha vida. Vocês já devem ter assistido algum filme em que dentro da história desse filme falava-se sobre uma produção de cinema, ou falava-se sobre cinema. Vocês já não assistiram um filme desses? Ah, eu tenho certeza que já, porque existem muitos filmes que fazem isso, né? Ou você já deve ter lido um poema em que o poeta fala sobre a arte de fazer poesia. O que eu estou falando, gente? Professora, do que você está falando? Eu estou falando de função metalinguística. A função metalinguística é a função da explicação. Que explicação? Geralmente ouvimos dizer que a função metalinguística é aquela em que o código explica o próprio código. Olha aí, ó. Coloquei até em negrito aí para vocês, ó. O código explica o próprio código, tá? Isso significa o quê? Que o livro fala sobre um escritor, o poema fala sobre fazer poesia, e assim em diante. Tudo bem? Muito bem. Aí coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. O aviso diz, não remova este aviso. Ora, o aviso está avisando sobre o próprio aviso. Função metalinguística. Deu para entender? Deu para entender? É o código falando sobre o próprio código, ok? Por exemplo, uma letra de música que fala sobre música, função metalinguística. Entenderam? Um livro que fala sobre um escritor, sobre um determinado, uma determinada produção, uma editora, enfim, algo relacionado a livros, função metalinguística. Deu para entender? Galera, mais uma vez agradeço o prestígio de vocês, estando aí do outro lado da telinha, ouvindo a gente, prestando atenção, fazendo os exercícios. Muito obrigada, tá? Função da linguagem é um
conteúdo muito importante, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã. Ó, coloquei aqui uma figurinha para você. Bom descanso. Beijo.